Pronto. Bom, maravilha, né? Só para o povo entrar depois e entender aí a conversa, né, Deise? Bom, boa noite mais uma vez, Deise. Cris está trabalhando. Ai, que lindo, ó. Honrando você ter entrado de coração, viu? Siga firme aí no plantão, abençoado plantão. E desde já a gente agradece sua presença, tá, Cris? Deise, seja muito bem-vinda à comunidade Como o Sol. Dani, boa noite, minha amiga. Estou aqui apresentando a Deise. A Deise, ela é amiga de um amigo querido, que é o Cláudio. Então, a gente se conheceu há poucos meses atrás, né, através de um amigo em comum. E nessas questões aí, né, de hoje dá, hoje não dá, enfim, hoje deu, graças a Deus. Estou muito feliz e muito honrada de ter recebido o seu sim. Adoro me conectar com as pessoas, adoro aprender, ter essas trocas. E para as pessoas que estão com a gente, os nossos parceiros, isso é muito grandioso também, nos movermos através das histórias de outros profissionais. E por que profissionais, né? Às vezes eu até trago outras pessoas, né? Outros profissionais que não são da área da saúde para poder trazer essa conexão. Tudo é ponte, mas profissionais da saúde é a nossa área, é com quem realmente a gente conecta, são histórias similares, não é verdade? E principalmente ali no âmbito da enfermagem, né? Por mais que nós temos uma possibilidade de fazer networking com diversos profissionais de saúde, estar conectado com a pessoa que sente a mesma dor que você também é diferente. Então, Deise, seja muito bem-vinda, gratidão pelo seu tempo, por ter preparado uma aula para nós. Venha, sinta-se à vontade, sinta-se na sua casinha para poder falar da sua vida pessoal, profissional, do que você está fazendo. Eu estou extremamente curiosa para poder saber do seu projeto, né? De enfermeira para educadora física, para poder trabalhar com autismo. Cara, que propósito grandioso. Então, fique à vontade para poder contar a sua história para nós, minha amiga. Obrigada, Paty. Obrigada a você, obrigada à comunidade, obrigada a todos. E assim, eu costumo dizer que na vida, a- ela te dá várias escolhas e você vai colhendo o que você planta, tá? Então, Sim, assim, verdade. são longos anos trabalhando na enfermagem. E a gente sabe que a enfermagem é adaptação, a enfermagem é perspectiva, a enfermagem é crescimento. A gente acaba um dia após o outro crescendo com o poder das nossas escolhas. E às vezes Sim. você está ali com aquela rota definida e de repente muda. Muda. Então, assim, muda, 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 e cada dia muda mais ainda, entendeu? Porque quando eu comecei, eu era uma técnica de enfermagem com um salário mínimo, basicamente. Hoje, quando eu olho para trás, eu já sou uma profissional, uma empreendedora estabelecida, Sim, com uma mudança de rota totalmente diferente. O que eu tinha de sim. proposta antigamente, que era a enfermagem, hoje já tem uma proposta na área do cuidado, na área da saúde, mas como educadora física personal. Que Então, legal, meu é um Deus. dia de cada vez e escolhendo da melhor Ô, forma Deise, possível. que bagunça gostosa, né? Vou falar igual o Bagunça. plantão aqui. O plantão da enfermagem é uma loucura. E a gente fala uma loucura gostosa, né? Porque a gente aprende muito com esses processos. Todos os dias. A vida é um aprendizado. E assim, a gente Sim, veio aqui para evoluir. E a gente não sim. evolui do dia para a noite, a gente evolui com os processos que a vida te oferece. Então, eu tenho o poder de decidir se eu vou ficar bem com aquela escolha, com que ela me apresentou, ou se eu vou me lamentar a vida inteira. Então, é Exato. bem isso. Ou buscar outro caminho, né? Outras rotas. Sempre, 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 sempre. Se eu for olhar para trás, a minha vida mudou da noite para o dia. Nossa, que E vai bacana. mudar ainda mais. Amém, 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 amém. Muito bom. Ô, Deise, você foi técnica de enfermagem. Hoje você atua também no CLT e tem o seu próprio negócio. É isso? Isso. Então, assim, ó, minha Bacana. trajetória começou num berçário. Então, eu gostava de cuidar, Ah, fui ser, né, atendente de sim. berçário. Só que eu Olha. invoquei que eu queria ser da área da enfermagem. Então, fui, fiz o técnico, fiz a faculdade, trabalhei por 14 anos no AC Camargo, trabalhei em um hospital geral Sim. como técnica, trabalhei no AC Camargo como enfermeira, passei pelo São Luís.
fui para o São Camilo e estou na UTI do São Camilo como enfermeira assistencial. Ah, que delícia. E, né, como a vida nos oferece possibilidades, ele me deu uma filha autista que me fez olhar para outro caminho. Sim, sim, sim. Olha o Então, propósito grandioso. o meu projeto tem um Tem embasamento que é na várias, minha né? própria filha. Que Isso. Porque legal. eu já atuava com laser, já conheci o poder da laser terapia e das terapias alternativas. Sim, Então, maravilha. fui buscar mais conhecimento, né? Porque eu conhecia de pele, eu não conhecia do cognitivo, eu não conhecia de Verdade, olha, duas neuroplasticidade, não conhecia extremos. nada disso. Os extremos dentro da mesma especialidade, né? Exatamente. Então, Uau. assim, hoje eu te digo claramente que eu não me arrependo das minhas escolhas. A minha filha tem 6 anos, ela passou de um nível de suporte 3, 2 e hoje é 1. Sim, Então, é um processo de crescimento. E assim, o que vem por trás? As terapias alternativas. Então, eu sim, faço laser, sim. eu faço auriculoterapia nela. A única coisa ainda que eu não fiz foi o ozônio sistêmico, porque eu ainda acho muito invasivo para uma criança de 6 anos. É. Mas de Que sobra, ela evolução, ganha tudo. que Hã? bênção, que evolução que ela teve, né? Que Ah, olha, maravilha. é que eu não gosto de ficar expondo ela muito. O meu perfil Aham, no Insta, ele não tem muita exposição de paciente nem da minha filha. aham, Porque assim, hoje em dia, querendo ou não, a gente sabe que o ser humano ele está muito maldoso, então a gente tem que restringir um sim. pouquinho. Mas Uhum, na minha nova categoria agora como personal, que eu já estou fazendo faculdade de educação física com esse que propósito, é legal. justamente direcionado para ela. Então, eu Sim, quero, já montei um projeto, já tenho o protocolo, mas eu só posso fazer, ter sim. atuação depois que eu tiver meu CREF. Que Mas é bênção, tudo na parabéns. expectativa de melhoria mesmo, porque hoje em Sim, dia, gente, o mal do século é a depressão. O sim, que a gente vê de pessoas com distúrbio cognitivo, depressivo, o aumento do suicídio. Esses dias eu estava na UTI e tinha uma menina de 15 anos. meu Deus. É Como é que muito você justifica uma criança de 15 anos tentar contra a sim, própria vida? é, Então, são embasamentos que a gente perdeu, né? São escolhas sim, que a gente sim. fez lá Eu atrás que admiro, eu admiro demais a nossa profissão por não achar isso normal, sabe? De verdade. Porque o modelo tradicional, ele normaliza tudo. Onde, gente, não é normal. E além de não ser normal, tá, não é normal, ok. E o que fazer, né? Então, o mundo empreendedor abriu portas, né, para nós aí da área da saúde, principalmente nós enfermeiros, para poder quebrar esse paradigma, para poder quebrar a crença limitante, para a gente poder avançar, para a gente poder proporcionar melhor condição, né, de uma qualidade de vida, de assistência, enfim, é extremamente diferente, né? Tudo que a gente oferece, vocês oferecem, né? Eu tô do lado de cá. Tudo que vocês oferecem no âmbito integrativo, no âmbito empreendedor, no âmbito consultas particulares, enfim. Eu admiro muito a Thaís, ó, Thaís que está aqui já me atendeu. Eu não sei, a Cris está aqui, a Dani, a Thaís é uma querida. Conheci ela há um ano, vai fazer um ano de conexão aí, de amizade, de parceria, né, Thaís? E ela é enfermeira, assim como nós, também está ali atuando, né, nas práticas integrativas, em constelações. Então é muito bacana quando a gente vai se conectando com profissionais que também têm propósitos grandiosos. Tem pessoas que e profissionais, né, que ainda não descobriram, né, que sente aquele incômodo de querer mais, de buscar mais. Então, conectar com essas pessoas também é muito legal, porque através das nossas histórias a gente acaba direcionando, dando um norte e coragem, né, para uma possibilidade, para uma infinita possibilidade. É como você trouxe, é como o seu tema traz a questão da rota. Às vezes a gente está ali com uma projeção de futuro e o destino manda a gente para uma, né?
uma outra situação. E a gente decide, né? Nossa, que interessante, eu nunca pensei nisso. Tá confortável para mim? Tô feliz assim, então vou seguir. Ou fazer diversos ajustes e ter esse olhar, né? Ter essa percepção de que a vida é maravilhosa e não sei se vocês acreditam, né? Não é sobre religião, mas sim sobre espiritualidade. Tudo que a gente joga para o universo, ele devolve para nós com direção. E isso aquece muito nossos corações, né, Daisy? Ô, Muito. Daisy, me conta um pouquinho também da sua clínica. Essa clínica, você tem parceiros? É uma clínica próxima da sua casa? É só atendimentos online? É particular? Como que é? Presencial, perdão. Ô, Paty, como é que eu costumo trabalhar? Porque, assim, no primeiro momento, meu foco era o quê? Cuidado com a pele, tá? Então, eu era uma Ah, enfermeira verdade. de Sim, eu UTI lembrei que dessa cuidava pessoa. da pele e fazia alguns Sim, procedimentos estéticos, tá? sim, Só que veio a minha filha, veio a minha mãe com fibromialgia, veio a minha alteração na coluna, a obesidade. Aí você vendo as suas necessidades, o seu foco muda, né? Então eu comecei a sim, procurar o verdade. quê? Eu tinha 128 quilos, então eu era extremamente obesa, uma obesa mórbida, tá? Então, fiz a cirurgia, busquei, fiz Sim, academia, faço luta para diminuir, sim, que né? O linda, estresse, não sim. querer matar ninguém, que a gente é um ser humano, Boa. né? Que se a gente não bate no saco, a gente bate no outro. Então, a É gente luta verdade. por isso, É melhor bater no tá? saco. Nossa, eu bato tranquilamente no saco agora Que hoje, gostoso, tá? é Em verdade, vez de muito bom. matar alguém lá na UTI ou querer pegar um técnico meu, que às vezes dá vontade, sabe? Desconta na Mas aí a aula. gente vai. Não, não tem como. Ai, Deus. Então, assim, mudei totalmente a minha trajetória. Hoje, eu atendo muito mais os pacientes de qualidade de vida, controle de dor, tá? Hoje, a população, tanto de paciente que eu tenho com dor lombar, é totalmente inadmissível. E ainda por má postura, por não fazer atividade física, por não conhecer a própria limitação, tá? E eu tenho muito idoso, tá? Que vai para academia e se machuca na academia porque não tem um olhar diferenciado. Então, eu tenho vários parceiros, graças a Deus. Eu tenho uma nutricionista que eu acabo indicando. Naquele dia eu te pedi indicação para uma profissional de aleitamento materno, porque, querendo ou não, como eu trabalho com taping, às vezes a médica me pede alguma indicação. E hoje em dia, o meu foco é boca a boca. Meus clientes, eles não vêm de mídia social, tá? Eles vêm o próximo. A minha cliente indica para o outro cliente. Então, eu não posso crescer por enquanto, porque eu tenho 6 horas do meu tempo no ambiente hospitalar. Porque, como a minha filha é autista, não consegui um convênio, porque a empresa foi lá e não aceitou minha proposta como MEI, obrigatoriamente eu tenho que ficar no ambiente hospitalar. Então, já conversei com algumas pessoas, já quero montar algumas parcerias, já quero direcionar, porque, como eu te falei, o meu começo de empreender foi muito assustador, fiz muita coisa errada, mas eu te afirmo com toda certeza, se eu não tivesse feito as minhas escolhas lá atrás, quando o hospital me demitiu depois de 14 anos, eu acho que eu estaria tão perdida como algumas amigas minhas. Então, assim, eu tenho muitas amigas que, infelizmente, o mercado mudou um pouco, tá? Então, Sim, antigamente a gente tinha aquela perspectiva que a gente ia trabalhar e ficar naquele ambiente. Mas hoje, devido ao seu valor salarial, a empresa opta por contratar 2 pessoas para pagar bem menos, mesmo você sendo qualificada, preparada e tendo um conhecimento muito amplo. Então, você tem que ter o seu plano B, você tem que ver o que realmente te dá prazer, o que você vai fazer para crescer. Então, assim, eu planejo muito. Então, a minha rota de vida era continuar na UTI, me aposentar, trabalhar daquela forma e fazer meu atendimento com pele pós-operatório. Graças às rotas que a vida veio aqui no caminho me deu, mudei, comecei a buscar neurocognição, busquei qualidade de vida, controle de dor,
é terapia alternativa, e hoje eu tenho meu espaço que eu atendo pessoas com dor, eu atendo pessoas. Às vezes aparece algum paciente que tem alguma lesão para o pé diabético, eu acabo pegando porque é esposo da minha cliente ou é filho da minha cliente. Então, assim, elas acabam confiando, eu acabo retendo esse paciente para mim. Então, eu não sou aquela Sim, pessoa que fica tendo pacientes novos, 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 porque eu sim. já delimitei um valor de limite de ganho que eu preciso por mês, porque eu quero qualidade de vida também, né? Opa, Eu quero precisa, tá no terminar, eu CLT, quero. tá empreendendo, tá fazendo uma nova É, faculdade. Caracas, bicho. E faz quanto tempo que você está empreendendo, Daisy? fazem 6 anos. Eu, Nossa, que bacana! eu vou Bastante te falar que os tempo. dois Que primeiros legal. anos, o ambiente hospitalar me proporcionou a minha vida. Uau! Hoje, meu espaço corporal que acaba bancando todos os meus rendimentos. Então, eu Meu treino, Deus. faço Isso. terapia, levo as filhas, passeio tudo com o meu espaço corporal. Uau, que maravilha! Fala aí pra galera que é possível, que a gente rala pra caramba, mas que é Aula. libertador, né? Não, ninguém vê os processos, todo mundo É só vê a vitória, verdade. você postando que saiu. Então, assim, como eu te falei, eu tenho um Sim, cuidado com o que eu posto, porque se eu for postar uma pereba feia, que a gente tem, são sim, muitas. Eu trabalhei numa UTI oncológica durante 14 sim, anos. meu Deus, Então, eu Jesus. tenho. O psicológico da gente fica muito alterado. Se eu não tivesse um Deus muito forte, teve um período que eu Sim, fiquei depressiva, que foi aonde eu fiquei obesa. Então, assim, é sim, psicossomático, é tudo. Então, sim, você tem que ter a sua verdade. válvula de escape para Uhum. você conseguir realmente A Dani. adquirir e fazer o que é necessário. A nossa colega colocou aqui, amo perebas feias, a Dani. Ela é enfermeira dermatológica também, lá no Rio, empreende há anos também. Ai, Deus, Dani, maravilhosa. É referência também lá no Rio, muito bacana. Não, eu vou te falar que assim, o meu apelido lá no AC era Rainha das Perebas, tá? Então, assim, durante muito tempo eu vivi muito bem com esse apelido. Sim, fazia parte da comissão de pele, né? Que legal. Fazia. Deixa eu Muito só bom, um porque o minutinho olhar aqui é que minha bebê diferente. tá me chamando, que eu acho que o entregador vem entregar a comida aqui. Só um minutinho, tá Ah, bom? sim, claro, super tranquilo, Daisy, na paz, viu? Tati, Ai, que oi, Dani. maravilhoso, né? Adorei essa história. Ai, ai. Foi muito bom. A gente vê assim, eu fiquei pensando enquanto ela estava falando assim, É, como é legal ver a enfermagem crescer tanto, né? Eu estou vendo que a gente está assim se expandindo, ocupando espaço e sim, progredindo juntos, entendeu? Assim, eu não tinha um tempo atrás, né? Eu não conseguia ver a enfermagem dessa maneira, é porque a gente estava verdade. sempre brigando, né, um com o outro, assim, era sempre nessa Sim, luta. E hoje você vê assim, sim, uma pessoa, né, com você também, né, que foi técnico, sim. enfermeiro, aí cresce, abre empresa. Nossa, muito maneiro. Muito bom, É, isso é parabéns. muito gostoso mesmo, nossa. E eu tô aqui admirada, né? Ela falando que já empreende há 6 anos. Uau, que delícia! Isso é muito gostoso, né, meninas? É, cada uma de nós temos ali o nosso momento de virada de chave, e conforme a necessidade vai surgindo, né, a gente consegue acelerar mesmo os nossos resultados. E, nossa, eu convivi com essa dor, né, de querer algo a mais na enfermagem por anos, até a vida me trazer aí, né? Pessoas, ferramentas, enfim. E a gente também tendo esse olhar para a busca, porque às vezes a gente pede tanto, a gente quer tanto e as coisas chegam, as pessoas chegam, as ferramentas chegam e a gente ainda não entende, né, os sinais de boas conexões para poder avançar, ter essas viradas de chave. Isso é muito bacana. Daisy? Oi, minha linda, desculpa. É que assim, a gente Imagina, tem na que. paz. Que a mãe tem que cuidar aqui, né, da alimentação das crianças, que foi o lanche. Tem energia. Eu falei para você que Gente, olha o hoje foi um desafio. dia. Sim. Sua filha está aí com você agora?
Tá as duas. Ah, que legal, você tem duas meninas, que lindas, que Tem uma legal. de 16 e uma de 6 que Sim, é autista. sim, sim. A de 16, nossa, super tranquilo, né? É bom essas idades aí distantes que ajuda, né? No processo. Eu tenho Nossa, um de 21, eu tenho três filhos, Daisy. Eu acho que eu já comentei contigo, né? Um de vinte e já. um, um menino de 8 e uma de 4 que filha é a pimenta da casa, misericórdia. Às vezes até o de 21 irrita a menina de 4. Eu falo, Senhor, por favor, Deus, dai-me paciência. Ai, ai. Mas fique à vontade aí, viu? Fique tranquila. Meninas, a Deise, ela preparou essa aula para nós. E aí ela, ai, Paty, acabou a energia aqui. Enfim, correu para casa da cunhada para termos esse momento. Eu falei, mulher, fique tranquila, qualquer coisa a gente adia. Ela, não, seguimos firmes e fortes. Então, parabéns, minha amiga, parabéns por dar essa oportunidade para nós, né, de receber você, de conectar com a sua história, com a sua essência. Meninas, não sei se todas ouviram, mas ela é enfermeira, já foi auxiliar técnica, e hoje ela faz aí educação física, tem o seu negócio próprio, faz seus atendimentos como empreendedora e está fazendo educação física para poder. Ah, a Cris ouviu, maravilha. Para poder resgatar ali e direcionar nos cuidados da filha que tem autismo, onde ela foi classificada com autismo grau 3 e reduziu para 1 através das práticas integrativas. Gente, isso é incrível, 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 incrível. E eu estou aqui, ó. Vai, Cris, na paz, meu bem. Vai tranquila. Gratidão pelo seu tempinho. Não, é. Beijo. E eu vou falar assim, Paty, É. é gratidão pelo tempo, porque assim, hoje a maior dádiva que a pessoa tem é o tempo. Sim, opa. É o tempo para É. estudar, é o tempo para empreender, é o tempo para viver com aquelas pessoas que estão mais próximos da gente. Sim, Então, sim, assim, hoje o que eu mais valorizo é o meu tempo, porque eu não sim, sei o tempo de amanhã. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã para poder aproveitar tudo que eu tenho que aproveitar. Então, assim, eu comecei lá de baixo e hoje, se eu tenho uma condição estável, é justamente porque eu soube escolher lá atrás. E se eu sim, não tivesse meu plano B, infelizmente eu estaria como muitas colegas minhas que estão desempregadas buscando recolocação profissional, porque o mercado mudou pelo valor salarial, tá? Então eu falo para sim, todo mundo tranquilamente, não é fácil o processo, a gente tem que correr atrás de tudo que é necessário, conhecimento é a chave de tudo, conhecimento é poder. sim. Então, hoje, na aula de educação física, quando eu estou lá, eu já vou linkando tudo que eu conheço da enfermagem nesse processo. Na primeira aula prática, eu já estava linkando o laser com os Boa, exercícios, para muito fazer o bom. estímulo necessário na área cerebral. Que Então, legal. assim, às vezes eu estou sentadinha lá pensando, passa alguma coisa na minha frente, eu falo, nossa, dá para fazer isso. Então, Uau. assim, o tempo é fundamental e você ter o olhar diferenciado para ver as oportunidades que a vida te dá é uma ferramenta fundamental. A enfermagem me deu isso. A enfermagem me deu o embasamento necessário para eu olhar para aquela pessoa que está passando por um processo e ter um link do que eu posso fazer. E tudo isso dentro do que eu gosto. Porque não adianta fazer uma atividade, não adianta fazer uma prática se eu não gostar. Então, eu gosto do cuidar, eu gosto da evolução e eu gosto da melhora. Lindo, lindo, lindo. Ô, Daisy, a Dani fez uma pergunta aqui. Qual o seu objetivo com a educação física para agregar na sua rotina e clínica ou estúdio? Eu queria te fazer essa pergunta também. Se é exclusivamente para o cuidado da sua filha, claro que o propósito está nela, e isso é maravilhoso demais, ou se você pensa em expandir esse cuidado além da sua filha, né? Por exemplo, ampliar ali o cuidado para pessoas autistas, crianças, adultos, ou enfim, ou é algo mais limitado e exclusivo para ela? Como que é essa questão aí para você?
na educação Na física. realidade, o link principal teria sido ela, mas como eu te Sim, falei, eu olho para ela e já vejo uma possibilidade futura. que Porque se a bênção. gente for pegar estimativas do mercado, infelizmente o autismo cresceu muito, Sim, fatores emocionais assim bombando. Então, sim. eu já montei tanto um protocolo para ela, voltado, tá? Porque aí eu Aham, faço a ligação do laser juntamente com a educação física. São exercícios específicos e básicos que a gente tem na educação física que eu nunca imaginei que fazia um poder de estímulo tão maior quanto uma terapia. que incrível. Aí já vem assim, eu cuido de várias clientes do corporal, tá? Então eu tenho clientes específicas que fizeram pós-operatório e que continuam comigo fazendo ozônio e fazem a drenagem. Só que tem algumas mulheres que elas precisam também de um cuidado mais diferenciado. Para quê? Para naquela pochetinha, numa perda de peso. E a atividade física, ela me oferece esse estímulo necessário. Então, assim, eu já me voltei para esse lado. Então, assim, eu já propus a algumas clientes que querem perder peso os exercícios específicos. Então, assim, eu montei um protocolo de ozônio associado, né? A atividade física específica de 20 minutos, porque hoje em dia a gente não pode perder tempo, né, meu amor? Então, tempo é dinheiro, tempo é vida, então, até mesmo Sim, tempo é vida. Se você não reanima um paciente num X minutos, você perde célula. É a mesma coisa o nosso tempo. Então, sim. assim, associei, já montei o protocolo, já convidei Uau. 3 pessoas para fazer. E o que eu não fazia muito, que eu não tinha muito tempo, era publicar. Então, agora eu vou ter que Hum, sentar, né? E escrever todos os cases de sucesso que eu tenho, justamente para quê? Para ter comprovação científica, porque hoje, ultimamente o pessoal critica muito o ozônio, mas agora, como foi liberado para a equipe médica fazer, pode ser que parem com isso, né? Porque, boa, muito bom. infelizmente, o ozônio era muito desacreditado, tá? Eu tenho pacientes que vinham do ortopedista com a frase que era besteira. Então, Eles não hoje, como sabem, eles né? vão Eles não, poder eles não fazer, têm eu quero ver continuidade se nos eles vão estudos. mudar. Não, eu quero ver se eles vão mudar agora. Eu dei risada, né? Quando foi aprovado, eu comecei a rir. Eu falei, olha que agora a coisa, o negócio vai melhorar. Amém. Que bom. Muito bom, muito bom. Deise, sua história é linda, minha amiga. Sua história é linda. Eu já te vejo assim, você pedindo conta do CLT, claro que no momento certo, e você expandindo sua clínica, tendo muitos pacientes, resgatando muitas vidas, né, em proporcionar essa qualidade de assistência, focada, direcionada. Uau, seu trabalho é lindo, 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 lindo. E que legal, né, você ter esse leque de possibilidades através do que você vem buscando mesmo, né, de aperfeiçoamento através das suas especialidades. É incrível demais, gente, uma enfermeira fazendo educação física para poder ampliar. Geralmente, o enfermeiro faz 10 pós, né? E tá tudo certo, e tá tudo certo. Não, eu tenho. Mas Não, minto, eu tenho 5 pós. sim, sim, sim. Nós somos muito estudiosos, estudiosas e precisamos mesmo. Precisamos ter esse retorno em reconhecimento, em valorização, no financeiro, nessa troca, em parceria, porque a coisa mais linda do mundo é a gente enxergar os nossos colegas de trabalho como parceiros e não como é, e não como Competidores. e não exatamente. É, Então, sobre assim, ó, isso. pai, eu não tenho vergonha nenhuma e eu também não tenho nenhum medo de compartilhar conhecimento. Sim, muito bom. Eu tenho muitas colegas que acabam fazendo, né, cursos comigo que assim, eu ensino e além de ensinar, se ela depois me buscar pedindo ajuda, eu ainda vou ajudar. Sim. Por quê? Como eu te falei, conhecimento é poder Opa. e ninguém me tira. O meu posicionamento é meu posicionamento, mas o meu colega que está ali, ele vai crescer e ele vai, né? É um leque, é um conjunto. Se eu cresço, ele cresce comigo, tá? Todos os dias da minha vida é isso. E eu tenho vários colegas assim, eu tenho clientes, tá?
que começaram comigo no pós-operatório e hoje estão fazendo biomedicina de tanto eu perturbar. Ah, que delícia, muito bom. E Isso assim, aí. eu falo para todo mundo, busque algo que você goste de fazer e faça, porque esse é o Sim, diferencial. exatamente, é a Ninguém, entrega, né? ninguém vai trabalhar é, porque, como fala, a enfermagem por amor. A enfermagem é por amor, mas a enfermagem também tem conta. A Opa, enfermagem também tem filhos, a enfermagem também tem o sim, direito de ter uma qualidade de vida boa. Então, não é só o outro, a enfermagem também tem. Então, assim, eu gosto de ser justa. Eu tenho meu valor justo, eu entrego o que é justo, tá? Então, sim, assim, e é como você falou, quando você vibra nessa vibração, o universo te entrega o resto. sim, sim. Então, eu não tenho palavras. A minha filha veio autista, a minha filha tinha várias complexidades, a minha filha tinha várias demandas. Hoje, graças a Deus, se você vê ela correndo por aqui, ela parece basicamente uma criança, como o médico falou, funcional. Tem algumas estereotipias, tem alguns tiquezinhos, como eles falam ainda, mas é totalmente funcional. Já entrou na educação fundamental, está evoluindo e é assim de cada vez. Aí a Muito gente vê bacana. a possibilidade no outro, né? Você vê Opa, uma paciente com fibromialgia, você já pensa, opa, vamos lá. Vamos indicar aqui um protocolo bonitinho com atividade física que diminui alguns fatores, aí a gente associa um laser, coloca um ozônio e vamos, filha. muito bom, muito bom. Maravilha, minha amiga. Ô, Deise, quer falar um pouco? Quer que eu passe algum slide, meu bem? Eu estou compartilhando aqui a tela, mas se você quiser que eu passe aqui, me fala que ela está aberta. Não, ela tá aberta e tá paradinha aí, mas eu vou falando do jeito que. Ah, então perfeito. Ó, vou passando aqui então, tá? Ó, meu Deus, peraí. Ah, Então, você já falou bastante coisa aqui. Eu que estava já, perdendo tempo aqui, né? é Ó? tudo basicamente sobre isso, tá vendo? Esse salto só depende de você. Ou você É reclama verdade. ou você agradece. E Sim, é sim, isso, sim. é sobre É isso. sobre isso, exatamente. Não tem como você é o que você é. Então, É, assim, eu não chego na UTI, num plantão caótico, viro para o técnico e começo a reclamar, porque isso não vai me trazer nenhum fundamento, muito pelo contrário, tá? sim, Eu chego, se o paciente me der uma abertura, eu vou conversar com esse paciente, vou ser amiga, vou ser educada, vou ser funcional. Se o paciente não me der essa abertura, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E eu vou fazer a diferença na vida daquele paciente, porque no começo, quando eu estava na oncologia, que hoje eu estou numa UTI geral, tá? sim. Hoje meu público mudou. Antes era onco, hoje tem alguns oncos, mas é uma população mais idosa. Então eles são Aham, muito carentes. Idoso é sim. muito carente. Idoso quer Uhum, atenção, idoso quer conversar. Então, assim, quando sim. eu tenho um cliente idoso, eu já sei que eu não saio da casa dele sem comer, porque senão eu apanho. É verdade. As senhorinhas, elas têm muito esse cuidado, sabe? A maioria dos meus pacientes, eu dou Sim, muita risada. Eu falo, não, mas eu não tô com fome. Não, mas você vai comer. Porque é o cuidado, eles querem atenção, mas eles querem cuidar. Então, o sim, meu público é sobre isso, tá? E assim, às vezes você tem seu plano pré-definido, mas aí você tem que enfrentar tudo isso: o pessimismo, a exatamente. rejeição, Meu os Deus. amigos, tá? Uhum, Porque lá atrás, quando eu fui verdade, fazer meu Deus. estética, né? Fui fazer estética, eu Nossa, é ouvi da incrível. fisioterapia, a fisioterapeuta que é minha amiga, hoje minha É. cliente, ela olhou assim, eu Ai, não que acredito que legal. você vai sair da onco, que é algo totalmente sério, para estética, para tratar só bunda. Essa foi a frase dela, Paty. Ai, Então, Deus. assim, hoje ela passou para ser um público diferente, porque ela percebeu que só não é corporal. Quando você tem uma patologia estética, quando você vai buscar estética, é porque tem alguma coisa dentro de você que não está Opa, funcional. nossa amiga Karen tá aí, ó. Nossa enfermeira da integrativa também, que mexe com bumbuns também, né, amiga? E lá dentro do bumbum é sobre Sim, isso, né? Mente, sim, corpo na e verdade, alma. o bumbum é a nossa especialidade.
Ai, Deus. Então, a Olha, gente é gente, sobre essa ego. foto, eu tô aqui encantada com essa foto, viu? E é sobre isso, total, total, né? A gente aqui, o nosso sonho, objetivo lá longe. Só que no meio, É. olha, o ego, gente, meu Deus do céu, Senhor E Jesus. assim, ó, no começo, o ego é aquela coisa que grita com você, né? Você não, você ainda tem Sim, todo um processo que você ainda tem que sim. brigar contra você mesmo. Haters, adorei. É verdade, meu Deus. Que legal. Ô, Daisy, a sua aula, só com esses desenhos aqui, o que você vem trazendo, nossa, você não tem noção quanto que isso dá de novos temas que dá para a gente poder engajar e trazer isso daqui para o público, né? Que delícia falar Exatamente. sobre isso. Não tem. Paty, Legal. eu fiquei olhando assim, é assim, eu falo, você não tem que esperar, você não tem que esperar, você tem que correr atrás. Então, Sim, você vê oportunidade. Exato. Eu tenho um sim. técnico de enfermagem que ele olhou assim e falou: Deise, você vende uma cebola como se fosse uma melancia, né? Eu falei: não, não é isso. É que assim, você já viveu tanto, você já participou de tanta experiência sofrida dentro de uma UTI oncológica que Meu você não Deus. vai ficar mais espremendo limão. Não Exato. vai. Uhum. Porque assim, eu falo para você que a maior dádiva é a vida, tempo, porque eu já fiquei à beira-leito de vários pacientes que tinham tudo e não tinham nada, E não tinham tá? nada, exatamente. Meu Deus. Exatamente, assim, pacientes que tinham muito dinheiro, mas não tinham tempo para gastar o dinheiro, tá? Então, eu já tive uma paciente muito querida, assim, eu parei de assistir o Jogo do Brasil, Paty, por causa de um paciente. Eu tinha marcado com ele de assistir o jogo, o hospital tinha liberado a camisa do Brasil, estava todo mundo empolgado. Eu falei assim: eu vou assistir o jogo com. E fui, né? Cheguei lá, quando eu cheguei, o paciente tinha ido a óbito. Nossa, meu Deus. Então, assim, não quis mais. Desse dia em diante, o jogo do Brasil para mim acabou. Porque, assim, era um paciente muito querido, que já tinha passado desse lado de paciente para ser um amigo. Então, a onco me ensinou muito. A onco me ensinou a dar valor à água, a um banho, a chupar uma laranja, como já teve paciente, a esconder chocolate Sim, suíço embaixo, da onde não deve, e aspirar a boca do paciente depois porque ele estava com vontade. sim, meu Então, Deus. assim, a onco me A ensinou onco isso, a é valorizar. especial. A onco é muito Tem muita coisa em especial, né? comum, né, meninas? Muito. Caribe. A onco é demais. A Thaís também veio da UTI, né, Thaís? Maravilha. É, gente, a enfermagem tem esse poder, né, de transformar nossas mães. Graças a Também Deus. passei pela, também passei pela oncologia aqui no hospital e numa clínica. Ah, sim, maravilha, minha amiga. Maravilha. Não É, entendi, Paty. muito bom, muito bom. Então, assim, ó, você tá lá no topo, todo mundo só vê aquele pedacinho assim, Sim, sabe? Aí, é, e eu falo para você, não tem prazer melhor do que você escutar do seu paciente, porque você sabe todo o esforço, toda a sua trajetória, todos os seus medos, todas as suas diretrizes que você teve para chegar ali. Quando você escuta do seu paciente que você fez a diferença na vida dele, é muito gratificante. E sim. tem muita gente que fala que o ozônio não funciona, que terapia alternativa não funciona. Paty, eu falo para você que nesses 6 anos, antes eu não tinha tanta segurança como eu tenho hoje. Então, Sim, hoje, eu argumento com qualquer pessoa que eu não sim, tenho tem um propriedade, paciente né? meu que Poxa, não tenha resultado. Então, não existe caminho único, tá, gente? Não existe.
Então, assim, você é condicionado a isso, a sentir medo, insegurança, insatisfação. Você fica preso naquele ambiente hospitalar achando que é o seu único caminho, e não é, tá? O sucesso não está relacionado àquela linha reta, ele está relacionado às suas escolhas, as escolhas que você vai fazer hoje para colher o amanhã. Então, é Sim, sonhar, planejar e executar. Isso faz parte fundamental dos processos. sim. Que delícia ouvir isso. E aí é um pouquinho, né? Eu não coloquei uma pereba muito assustadora, que eu não queria assustar ninguém, tá? Então, assim, eu tenho vários lasers, eu tenho 2, eu tenho ozônio, conheço bastante sobre Legal, curativo, porque eu trabalhei mais de 20 anos como enfermeira, ainda sou enfermeira. que legal. O que eu posso afirmar para todo mundo é que, assim, o caminho da enfermagem é muito vasto. Eu tenho várias possibilidades, desde ser uma enfermeira assistencial como uma enfermeira empreendedora. Eu posso ir para o caminho das terapias integrativas, eu posso ir para o caminho do cuidado, eu posso ir, como eu vou agora, para o caminho do personal, né? Porque eu vou associar as Que duas legal, coisas, sim. justamente porque eu tenho um objetivo específico. Eu costumo falar que a minha última terapia que eu vou, né, estudar, ampliar meu conhecimento, vai ser a acupuntura, porque eu acho que ela precisa de um olhar diferenciado, precisa de muita aplicação, não dá para fazer mais ou menos. Então, essa vai ser uma das últimas terapias, né? Porque eu já fiz ventosa, eu já fiz mocho, eu já fiz. Eu acho que eu já tô velha de tanto Legal, curso que eu já fiz, de conhecer, aprender, mas eu tenho muita ainda vontade de aprender e conhecer. muito bom. A arte de se reinventar. Todos os dias você acorda de manhã e você tem essa possibilidade, tá? Eu Sim, comecei fazendo taping, fazendo laser, fazendo drenagem e cuidando de ferida. Hoje eu já tenho um olhar diferenciado, eu já costumo dizer que qualidade de vida é um fator essencial na vida de todo mundo. Então, eu não consigo ver um paciente com dor e não falar, ai, vem fazer ozônio comigo. Não consigo. Então, assim, como o filtro do café ele transforma, tá? O café em algo saboroso para que a gente possa filtrar os desafios do dia a dia, levando leveza, sabedoria à nossa vida. Então, assim, é isso. Você está ali para filtrar. Você tem que ter a sim. sabedoria de poder escolher. Que faz sentido. Meu Deus, muito bom. Novas portas assustam, porque no começo, quando eu fui demitida do hospital, falei, agora eu vou ter que viver da minha renda, do meu espaço, né? Então, assim, Sim, conhecimento eu tinha, bagagem eu tinha, eu só não tinha expertise de saber escolher. Tanto que é que no começo eu errei um pouco, investi em aparelhos que não tinham necessidade, que estão parados hoje na minha clínica, mas hoje eu já, inclusive eu fui na feira de estética, eu acho que faz uns 2 meses. Cheguei lá, sou muito curiosa, eu não posso ver tecnologia nova. Enfermeira de UTI adora, né? Já fui direto. Aí tinha um aparelho que estavam testando, que era um laser diferenciado, falaram que trabalhava melasma. Eu já trabalho melasma com ozônio e com laser, com grande sucesso e sem grandes complicações, que eu costumo falar que eu já estou para me aposentar, não tem por que ficar respondendo processos jurídicos de ninguém, porque eu deformei a pessoa, porque eu piorei a condição da pessoa. Fui testar esse bendito laser diferenciado. A primeira pergunta que eu fiz para o profissional que me aplicou é: ele esquenta, ele não vai ativar meu melanócito? Não, não, ele é controlado. Depois a gente passa esse gel que. Porque eu tenho melasma. Parte do céu. Depois eu queria matar a profissional que me aplicou. Porque aí depois eu tive que fazer ozônio e laser para controlar, porque assim, é dito e feito. Às vezes o profissional que está aplicando ali, ele não entende da tecnologia. E ele mesmo não usou a tecnologia. Então fica difícil, porque aí me deu um disparo, meu melasma voltou assim gritante. Lá vai eu nossa, ter que controlar meu amigo de novo, né?
porque o melasma é um amigo ali que casa com você, que se você não tiver os cuidados, que não é só externo, e sim interno, você tem uma alimentação, você tem hidratação, você tem vários fatores que influenciam o melasma, mas o Sim, disparo que o aparelho me deu era desnecessário. Então, ele te vender uma tecnologia dizendo que funcionava é muito complicado. Então, hoje eu já tenho esse conhecimento que me embasa demais. E assim, a terapia neural é uma próxima aí que eu quero também buscar isso, tá? Eu já estou vendo os pulsos que eu quero aprender. As meninas estão falando aí, eu já dei uma olhadinha aqui. sim, Terapia legal. neural é uma coisa que abre meus olhinhos. Bacana. Maravilha, minha amiga. Que aula rica, hein? A gente tenta, né? A gente tenta. Muito bom. Tirar aqui um pouquinho. Ô, Menina, Deise, pode ir, já ia falar. Alguém quer trazer? bate, Tá bem ruim o bate. sinalzinho do Posso? país, tá? Tá com um ruidinho aí. Tá, aqui tá chovendo, o tempo tá bem instável para cá. Você Sim. consegue Ah, ouvir? mas não é só aí não, viu, Sim. Thaís? Aqui também eu tô Se na casa a, da cunhada porque faltou se a energia. Deise quiser, eu tenho profissional para indicar. Vai ter o curso de terapia neural em abril em São Paulo. Eu não peguei se ela está em São Paulo, mas tenho Uhum. uma doutora e ela vai abrir para enfermeiros, fisioterapeutas e mais duas linhas profissionais que eu não me lembro agora qual é. E aí, se fizer sentido e você quiser, chama ali, que daí a gente pode conversar sobre, mas é uma possibilidade lindíssima de você agregar no teu trabalho, tanto o uso da procaína nos seus curativos, quanto a terapia neural em si, para autorregulação do sistema nervoso e trazer ressignificações dentro dos processos. Não, eu tenho interesse Uau. sim. Depois você me chama que a gente conversa. Que é uma coisa que eu já estou buscando. Combinado, então. Tá bom, então. Obrigada. Imagina, obrigada a você. Meninas, alguma dúvida quanto a essa aula top? Estou encantada, viu, Deise? Encantada com a sua jornada, muito bacana, muito bacana. Bom, meninas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Quero agradecer mais uma vez a Deise. E sua trajetória é muito linda. Eu vejo muita garra, muita força, muita coragem, muita determinação. Você passou pelo processo também, né, da obesidade, fez a cirurgia. É, Caracas, como Deus é maravilhoso, né? De trazer para a gente essa vontade genuína, né? Porque são muitas dores internas e a gente, como ressignificar tudo isso, né? Eu vejo assim, eu vi o seu Instagram, né? Você ali fazendo luta, cara, é muito legal ver como a gente cria meios da gente ter uma melhor qualidade de vida, né? Porque quantas de nós aqui não sentimos essas dores? Quantas de nós não viemos ali, de repente, de uma infância frágil? Agora, o processo de ressignificação que é totalmente diferente, né? Então, quando a gente consegue mesmo buscar pessoas que vai trazer essa cura para nós, ou um norte, um direcionamento, uma ferramenta, um apoio, enfim. E você foi essa pessoa, né? Que buscou, que ressignificou, que fez o procedimento, que hoje faz luta, que tem sua clínica, que atua na CLT. Caracas, que delícia! Isso é muito grandioso, mulher. Você é muito forte, muito Não, corajosa olha, e um monte de inspiração e de aspiração para que a gente continue dando os nossos passos. Cara, você tá ali, ó, faz 6 anos que você empreende, eu tô começando agora, né? Então, a Thaís parece estar aí na jornada, acho que é quase 3 anos já, né, Thaís? Ou 3, né? 3 anos. Karen, minha amiga, deve ter 3 anos também. A Dani tem mais tempo, tem 5. É muito gostoso a gente fazer essas conexões e perceber que as histórias, né, conectam e nos dão força para poder seguir na direção dos nossos sonhos. E por mais que a gente tenha, sim, essa coragem, por mais que a gente dê grandes passos, existem vários momentos nas nossas vidas que faz a gente, né,
paralisar assim, falar, cara, que rumo, qual decisão tomar, enfim, que a gente continue tendo essa fé poderosa que a gente tem para poder dar esses passos e ajudar muitas e muitas e muitas pessoas. A gente aqui falando, né, de profissional, de qualidade de assistência, mas reforçando que estarmos aqui unidas é nós por nós. É nós por nós. Primeiro é nós por nós. Porque se a gente não tivesse essa intenção muito boa, muito positiva, nós não estaríamos aqui para poder contar essa história. Não Karen já mesmo. passou uns bocados, Daisy também aí trazendo, né, a realidade da história, enfim, todas nós, né? E é muito triste quando a gente percebe que os nossos colegas de trabalho, né, têm fins de afastamento, às vezes não adere ao tratamento, porque o afastamento é lindo, né? É muito gostoso a gente ter mesmo um tempo de qualidade. Mas isso daqui, ó, para a gente poder se permitir, se abrir, pedir ajuda, sermos humildes, aquela fotinho que você trouxe, né? A gente, nosso objetivo, ai meu Deus, que preguiça de chegar até lá, de atravessar esse mar vermelho, né? Então, muito gostoso. Amei essa Exatamente. história. Ai, obrigada, Paty. Assim, ó, tem dia que você não quer levantar da cama mesmo, né? Mas você lembra que você tem um objetivo lá na frente. Então, o caminho não é fácil, mas o resultado é muito gostoso. Você colheu o que você plantou, os frutos, não tem preço. E o Sim. reconhecimento daquele paciente todos os dias, sabe aquela frase? Não é clichê você chegar e ele falar, ainda bem que é você. E eu falo que não tem paga melhor do que essa, tá? É verdade. Adoro dinheiro, que todo mundo gosta de dinheiro e viver bem, né? Sim, Mas esse sim. reconhecimento, infelizmente, a enfermagem ela não tem. É. Muitas vezes ela é destratada, ela é maltratada, ela é humilhada no ambiente hospitalar. Mas eu falo também que a culpa é um pouco nossa, porque não Sim, sabe se impor, não sabe. se posicionar, exatamente. Às vezes a falta do conhecimento, né? Uma coisa é Então, ter falta assim, de ó, conhecimento por não ter a expertise mesmo, a experiência, né? Mas buscar, isso é muito gostoso, porque às vezes um erro, uma falha, um dia triste, faz a gente querer buscar a nossa melhor versão mediante aquilo que a gente precisa. Porque, meninas, de verdade, quantas especialidades que nós temos, quando a gente puxa uma para poder defender, para poder agarrar com unhas e dentes, a gente faz realmente total diferença na vida das pessoas. O difícil é a gente encontrar profissionais que estão aí engessados, e aí você fala de uma ozonioterapia e fala, isso é besteira, isso não presta, né? E a mesma coisa com diversos profissionais que não se atualizam, né? vou te contar uma experiência assim, né? O Cláudio me conheceu lá no Hospital São Luís. Lá a gente trabalhava, que assim, eu entrei para entrar numa unidade, para ficar numa unidade, me colocaram na onco. Parece que é uma coisa, né? É, Sim. fiquei na onco um período, fui para neuro. Lá na neuro a gente tem um médico que é o chefe, que no meio de uma reunião estavam tratando uma cliente que é uma cliente VIP que fazia uso de ozonioterapia. Aí no meio da discussão multidisciplinar, o médico específico olhou assim, falou, começou a dar risada, falou ozônio e começou a rir. Só que assim, né, eu não consigo ver uma pessoa rindo de uma coisa que eu acredito e não defender o que Uhum. eu acredito. Eu sei que eu estava escrevendo no papel o que eles estavam falando na hora. Na hora eu olhei assim, eu falei, mas eu não entendi porque o senhor está rindo. Ele falou, não, isso não funciona. Eu falei, o senhor já fez? O senhor conhece? O senhor tem experiência? Vou falar para o senhor que eu já tive muita indicação de médico de amputar o pé do paciente e eu consegui resgatar. Uau! Então, antes de eu falar de qualquer terapia, eu vou ter embasamento de falar dessa terapia. Agora, se o senhor tiver alguma dúvida, eu posso explicar para o senhor. Que E legal. não sei qual é a necessidade dessa paciente dela estar fazendo, mas se ela está fazendo, ela já tem uma vivência, eu acredito que ela deva gostar. Então, eu não costumo criticar o que eu não conheço.
Ele Sim, falou, não, Deise, eu não estou fazendo isso. Vamos deixar para um segundo momento. Eu falei, então tá bom. Voltei a escrever o que eu estava fazendo. Mas muita sim, gente nessa hora ela se cala. Ela se cala por não conhecer e por medo de ser intimidado. Então, sim. ultimamente, infelizmente, eu costumo defender o que eu acredito. Ultimamente eu tô brigando com os médicos do meu pai e da minha mãe, né? Porque é sobre isso. Ah, É vai ter que comum. fazer cirurgia, ah, vai ter que fazer não sei o quê, enfim. E nada, nada de indicação. Gente, eu fico louca, 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 louca. De indicação que eu falo sobre a saúde complementar, né? Uhum, não. O meu pai, se eu fosse pensar, ele já teria operado há mais de 20 anos o joelho. Então, e assim, com a possibilidade de chance de 15%, eu falei assim, o senhor quer me dizer que ele vai para uma mesa de cirurgia para ter uma possibilidade de 15% e ainda tem a possibilidade de piora? Meu Deus. Eu falei, não. Então, hoje, meu pai foi andando para Aparecida do Norte. Você entrar no Ah, Paulista, você vê ele de chinelinho andando, todo teipado, mas foi. que maravilha, Daisy. É, minha amiga, parabéns. Essa história é linda, impactante, e tudo isso é o poder da fé, né? De acreditar, né? Uhum. É, muito, muito, muito poderoso. Não tenho dúvidas. É. Então, hoje o meu pai, ele anda para tudo que é lado, vai com, como as meninas falam, né, o tio do chinelo. Porque a gente foi para Aparecida, ele andou os 7 dias de chinelinho e com os tapes nos dois Sim, joelhos. Mas ah, andou sim, bem, assim, certeza. qualidade de vida boa, não Sim, sente muitas dores, não fica intoxicado com medicação. Eu costumo falar que a medicação é exatamente. quando é necessário. Sim, é, maravilha, concordo. Muito bom, minha amiga. Bora tirar uma foto, gente? Alguém quer trazer alguma pergunta? Bora tirar foto. Ah, incrível, Deise, volte mais vezes. Ah, com certeza, Volte Paty. sempre. Ah, quem é aqui convidado? Eu aqui curiosa. Ai, você, Cinder! Abre aí, Cinder, se você tiver. Ah, que bom te ver, meu Ai, amigo. Lindo. Bom ter você aqui com a gente. nossa, eu falei Bora todo lá, esse tirar. tempo achando que eu tinha. Ah, Agora que eu percebi que a minha câmera estava desligada. e eu não falei nada porque eu falei, deve estar com a filha, né? Ai, que Não, princesa! Beijo, linda! Ai, que princesinha! Deus abençoe sua filha, Cinder. Ô, Deise, eu não comentei nada porque eu achei que você estava com sua filha. Eu falei, não, né? Deixa ela à vontade, né? não, elas estão sentadinhas lá. Chegou o que elas precisavam, que é alimentação, e estavam sentadas lá comendo. Ah, mas tranquilo, minha amiga. Teve uma aula que eu fiz aqui também, a aula inteira compartilhando tela, tipo, era só um pedaço, né? Mas amém, simbora. Um, dois, três e. Aê! Já já compartilho com vocês, queridos. Deise, gratidão demais, 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 demais. Volte sempre para Como Sol. Bora performar a qualidade dessa parceria. Isso é incrível demais. A Dani também. Faz um trabalho muito próximo ao seu, a Karen também. A Dani é do Rio e a Karen aqui de São Paulo. Então, mulher, precisando aí, ó, vamos movimentar esse grupo aí e abrir outros subgrupos, né? Agora teremos uma educadora física, olha que bênção. Bora representar aí a Como Sol e trazer aí pacientes para vocês, né? Para poder ter essa melhora, essa qualidade de vida que é tão importante e necessária, né? Gente, brilha meus olhos, de verdade, brilha meus olhos aprofundar nesses processos. Brilha meus olhos, porque essa é a qualidade que eu quero ter no futuro, bem, Mas vai né? ter, Paty. É Assim, que a nem gente da está aula, plantando. né? Cara, como é que essa galera dá aula, prepara os alunos? Meu Deus do céu, porque eu fico assim pensando, na minha velhice, eu quero que as pessoas, né? Eu quero ter esse carinho, eu quero ter um cuidado com amor, com respeito, com dignidade. Gente, pelo amor de Deus, é tão sério, né? Você dá, ministrar uma aula, capacitar pessoas, alunos.
Mas amém. Meus amores, ó, beijo no coração de vocês, bom descanso, Dani, Deise, Cinder, Karen. Ai, amo vocês. Gratidão aí pela conexão, pela horinha de vocês dedicada, pela entrega para a gente poder edificar aí a Deise. Gratidão, minha amiga. E voa na sua clínica, quero conhecer. Que bom e que você prospere muito, né? Não só financeiramente, mas em todas as áreas da sua vida, trazendo esse conforto aí para sua família, viu? Ô, Paty, a Deise vocês. não peguei. São Paulo. Ah, daqui de São Paulo, isso. Ai, maravilha, meninas. Ó, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Bom Beijo. descanso. Fiquem com Deus, tá bom? Amém, amém, querida. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.